Diferenciar para incluir ou para excluir, por uma pedagogia da diferença. Maria Tereza Egler Mantoan. Sobre o direito à diferença na igualdade de direitos. Inicialmente, a inclusão escolar foi concebida como a inserção de alunos com deficiência no contexto da escola regular de ensino. A Constituição Brasileira de 1988 passou a garantir o acesso e permanência de todos os alunos na rede pública, porém não é suficiente quando se fala em inclusão. O princípio da igualdade de direitos não indica uma identidade única do alunado, concebida de forma que, na prática, ocorram dicotomias, alunos com bom desempenho e os que não avançam. No que diz respeito à diferença, mesmo sendo agrupadas por critérios de igualdade, as diferenças permanecem e implicam em mudanças efetivas no planejamento pedagógico. Diferenças e identidade na escola. A noção de igualdade implica no reconhecimento de que algumas características são naturalizadas, fixadas, no intuito de comporem um planejamento pedagógico e indicar os objetivos educacionais. Os processos inclusivos questionam a estabilidade da identidade, quando tida como imutável. A diferença, quando inserida nesses contextos, está suscetível à exclusão, por não se enquadrarem nos padrões homogeneizadores que desconsideram suas singularidades e as peculiaridades. Para a autora, tanto a identidade quanto a diferença obtêm seu sentido por meio de processos de significação a partir das relações de poder exercidas na escola. Diferenciar para incluir ou para excluir. A diferença entre o despreparo da escola enquanto instituição, formação do professor e estrutura, tem sido usado como desculpa para o não recebimento dos alunos com deficiência. Para a autora, a inclusão é um processo de desequilibração, sendo necessária a distinção entre diversidade e diferença. Diferença possui natureza multiplicativa, processo contínuo, ou seja, em constante processo de ressignificação. Já a diversidade possui um referencial já existente, imutabilidade. São os grupos, que dão a referência para se constituir o que é diversidade. A autora continua explicando que a diferença é suscetível a comparações e, a partir de Bourboulon, entende que, ao serem estabelecidas diferenças entre, costumeiramente recorre-se à diversidade e, portanto, à identidade, à estabilidade. A partir de Guattari, Mantoan entende que a produção subjetiva da identidade, quando fixada externamente, faz com que o sujeito perca sua singularidade, aquilo que o torna diferente, e nos contextos onde a identidade é idealizada, conforme valorizado pela modernidade, acaba sendo excluído das políticas públicas. A exclusão limita o direito de participação nos processos sociais democráticos. A consideração sobre a diferença permite que a inclusão ocorra por meio da quebra de barreiras físicas, atitudinais e comunicacionais, que impedem a convivência, a cooperação e as interações sociais. Não se trata de aceitação da diferença, aceitar e integrar. Diz respeito ao reconhecimento de que ela deve ser questionada e, portanto, compreendida. Essa diferenciação permite que nos processos inclusivos sejam consideradas ações afirmativas que possibilitem a igualdade de direito no acesso ao conhecimento escolar por meio de recursos educacionais que atendam suas demandas cognitivas, sociais e afetivas. Nesse enfoque, valoriza-se o direito de escolha e não dessa diferenciação. Uma pedagogia da diferença. De acordo com a autora, a diferenciação de alguns aparatos pedagógicos para alguns grupos de alunos pode ser considerada excludente e, portanto, tratar-se de uma pedagogia da diversidade, em que há a organização de um conjunto de instrumentos específicos para os alunos com deficiência, customização do ensino. Para que uma pedagogia da inclusão seja exercida nas escolas, ela deverá acolher a diferença de todos os alunos como próprias da natureza multiplicativa da diferença, que se reproduzem, não se repetem, se ampliam e não se reduzem ao idêntico e existente. Na pedagogia da diferença, o professor é o moderador das experiências dos alunos.
a expressão livre de ideias, sentimentos, posicionamentos. Permite-se a autonomia intelectual do aluno na escolha de suas tarefas. Há um trabalho colaborativo, todos ensinam e todos aprendem. O aluno é sujeito ativo do conhecimento, evidenciando quais conteúdos poderão ser organizados e disponibilizados pelo professor a partir da capacidade dos alunos. Assim, uma pedagogia da diferença possibilita que o aluno possa traçar seu caminho por meio do reconhecimento de suas capacidades. Para a autora, os avanços demonstram que uma sociedade inclusiva é possível e está a caminho.